Boa tarde a todos. Meu nome é Gedir Silva de Souza. Eu sou um trabalhador e um colaborador da Associação de Estudos Espírita Luz, Fraternidade e Amor. E recebo com muita alegria e com muita honra a tarefa de fechar o seminário e trazer o quarto tema desse nosso seminário, fazer essa apresentação. Inicialmente, eu gostaria de fazer um agradecimento à nossa Associação de Estudos Espíritas, a Luz, Fraternidade e Amor. Faço isso em nome do seu presidente, o Amarildo Silva. Faço isso em nome de Cristiane Maluf, que se empenharam tanto para construir esse nosso seminário. Queria estender esse agradecimento a absolutamente todos os integrantes da nossa Casa Espírita, a cada um de vocês que colaborou de forma intensa para que esse evento pudesse acontecer. Queria dizer que estou muito honrado em fazer parte desse nosso grupo, dessa nossa Casa Espírita. Queria dizer que o seminário já é um sucesso. E é um sucesso pelo nível dos palestrantes que aqui estiveram, pela pertinência dos temas que foram apresentados e pela percepção de todos vocês do crescimento, da absorção de cada um dos temas. Queria continuar agradecendo ao Marista por abrir as portas e permitir o evento e permitir essas discussões que são tão importantes de serem feitas nesse momento da sociedade, nesse momento de nossas vidas. Os agradecimentos precisam continuar. Agradecer a todos os palestrantes que me precederam, ao Davi Emanuel, a Denise Bandeira e ao Ari Catuta. Então nós precisamos agora pedir orientação, esclarecimento a toda a equipe espiritual que aqui está, para que a gente consiga fazer a melhor apresentação possível. E nós vamos começar pelo tema vida. E eu convido então a todos vocês a fazer uma escalada comigo. E a gente vai começar pelo tema vida. Esse tema vida está presente de forma muito clara nesse nosso seminário. Tem uma palavra para definir esse seminário aqui: vida. Nós estamos abordando vários aspectos da vida. As 3 primeiras palestras foram dirigidas a questões que significam negação da vida. As faces da depressão, apresentado pelo Davi Emanuel, nos traz os processos de depressão que estão estatisticamente ligados aos casos de suicídio, ou à tentativa de suicídio, ou aos pensamentos de morte. Então são processos em que se questiona, se busca, se tenta e se consegue essa fuga da vida por não suportar as dores da existência terrena. O segundo ponto é, por definição, a interdição, a interrupção da vida terrena e das possibilidades de resgate que normalmente estão vinculadas a essas questões. O terceiro aborda os vícios. Acabou de ser apresentado pelo nosso amigo Ari, o Ari Catuta. É uma fuga
da vida em vida, em que se busca a felicidade em objetos artificiais que não têm a felicidade. E também, por definição, é a fuga da realidade por não se ter a capacidade de enfrentar a dureza da realidade terrena. Eu tenho então a incumbência do tema atual, no último tema, de fazer uma proposição de celebração da vida, advogar pelo direito de ser feliz em um mundo que não é feliz. E é essa a tarefa. Aqui vou tentar concluir. A doutrina espírita nos traz notícia de um mundo invisível, não perceptível à maioria dos seres humanos, mas que é muito maior do que o mundo visível. Nós temos conta de que a relação entre espíritos encarnados e desencarnados é de 3:1. Então, se nós temos 8 bilhões de habitantes no orbe terrestre, nós temos algo em torno de 24 bilhões de espíritos. A ciência, a passos lentos, vem tentando e conseguindo comprovar a existência desse mundo invisível. As experiências mais recentes estão relacionadas às experiências na área da ciência médica, na avaliação dos estudos sobre as experiências de quase morte, em que o paciente é dado como morto e depois retorna. Então, os cientistas da área médica estão catalogando os casos para dar cunho científico a esse tipo de pesquisa. E o que acontece? Eles relatam as experiências de quase morte depois que voltam ao corpo. Eles conseguem relatar que fora do corpo viram os cirurgiões fazendo as operações, identificam os aparelhos, né? E é nesse momento que a ciência médica, se aproxima de um pequeno ponto relativo à comprovação do mundo invisível. Mas a doutrina espírita nos explica muito mais do que isso. Ela não fala apenas da prova da manutenção da consciência, que é isso que a ciência vem buscando. A manutenção da consciência após a morte. Mas ela fala da existência de uma vida, de toda uma existência de uma vida no campo espiritual. E a própria vida terrena seria um momento dessa vida espiritual. Um momento observado a partir de um processo de encarnação que se repete por várias vezes nessa trajetória da vida espiritual, que recebe o nome de reencarnação. Instituto esse que é responsável pelo progresso espiritual de todos nós. Daí porque as nossas relações de afeto e desafeto e todas as relações da vida presente são explicadas não só por pela ocorrência das coisas na vida presente, mas também
pelo nosso histórico, pela nossa existência no conjunto de todas as encarnações pelas quais passamos. Daí, se pode explicar, por exemplo, os fenômenos ligados à depressão e ao suicídio a partir de processos obsessionais. Você pode explicar as questões relacionadas ao aborto a partir de questões relacionadas a resgate. E você pode explicar o processo de vício, a ocorrência do vício e o processo de incentivo ao vício também a fenômenos de obsessão, a fenômenos de afinidade espiritual ou eventual. Então, a vida espiritual é o conteúdo, é a inovação trazida pela doutrina espírita. A partir do que? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 3, nos explica que com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, torna-se uma realidade material, demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que a escrevem em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. Ocorre que essa vida, espiritual, esse conceito de vida mais amplo, ele ocorre em vários mundos. E isso já nos foi adiantado aqui na primeira palestra, quando se falou da pluralidade dos mundos. O que no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo se discute a partir do título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Evoluir.
Há, portanto, 5 categorias de mundos habitados. Estou voltando ao tema, já foi colocado na primeira palestra, são 5 categorias. O primeiro são os mundos primitivos. O segundo são os mundos de prova e expiações. Depois os mundos de regeneração, mundos felizes e os mundos divinos. Dispostos nessa ordem, em uma ordem crescente de evolução espiritual. Mas nós falamos aqui não só em evolução espiritual, porque eles estão dispostos aqui em ordem crescente também de graus de felicidade. E a nossa discussão também dá conta de felicidade, ou seja, da possibilidade de uma vida feliz. A Terra é um mundo de provas e expiações, pleiteante a mundo de regeneração. Já foi observado aqui, nós estaríamos em transição. É portanto que nós temos espíritos aqui encarnados com inteligência evoluída e avanço tecnológico, mas que apresentam vícios morais. Aqui predomina o bem sobre o mal. E os espíritos que aqui aportam, em regra, estão passando por provas para o seu melhoramento ou estão passando por processos de expiação. O nosso orbe também é conhecido como planeta prisão, pela natureza, pela índole dos espíritos que aqui habitam, no âmbito da escala espiritual. Então, o que nós conseguimos observar é que o Espiritismo abre os nossos horizontes em relação ao conceito de vida. Só a partir do Espiritismo nós passamos a conceber a vida futura, a vida espiritual. E a partir da diferença de mundos, nós alcançamos a ideia de que a finalidade da vida terrena é o aprimoramento espiritual e também a busca da felicidade, posto que a transição entre os mundos é a destinação de todos nós, espíritos imperfeitos. O nosso destino, a nossa vocação é a felicidade. Então, dando continuidade a essa nossa pequena escalada, nós vamos discutir então o que é o conceito de felicidade no âmbito da doutrina espírita. A resposta da pergunta 922 do Livro dos Espíritos nos diz que felicidade para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a boa consciência e a fé no futuro. Então cabe uma análise de cada uma dessas categorias em separado. Primeiro, vamos analisar a vida material, a fim de saber se a vida no nosso orbe está relacionada a essa orientação dos espíritos de que no âmbito material
A felicidade está na posse do necessário. A gente precisa refletir que a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. A ciência econômica tem um tronco específico chamado microeconomia, que estuda o comportamento dos agentes econômicos. Esse tronco da economia separa os agentes econômicos entre produtores e consumidores. Os consumidores são as empresas, chamadas firmas, e os consumidores são os indivíduos. As firmas maximizam o lucro e os indivíduos maximizam as suas utilidades expressas na forma de consumo. E tanto maior o bem-estar, quanto maior os níveis de consumo. Então, o que a teoria econômica nos diz? Que o bem-estar, que a felicidade na nossa sociedade está relacionada ao consumo. E o conceito de consumo não é o consumo do necessário. Não estamos falando da posse do necessário. Mas, quanto mais felicidade, em termos econômicos. Nós temos uma ciência, ou um tronco de ciência, chamado de neuromarketing, que é a junção do marketing com a antropologia, psicologia, biologia e a própria neurociência, que estuda o comportamento do consumidor, os seus desejos de consumo, os seus impulsos e motivações de compra. Busca compreender as relações neurológicas que impulsionam o consumo. É por isso que nos supermercados, os gêneros de primeira necessidade, eles estão lá no fundo. E você, para chegar a esses gêneros de primeira necessidade, precisa passar pelos corredores, em que os objetos, os produtos que não são de primeira necessidade, os produtos supérfluos, estão dispostos de forma a atrair o consumo. Os neurocientistas estudam, por exemplo, que área do cérebro é motivada em determinadas situações de consumo. Então, por exemplo, quando você está num filme, assistindo um filme, em determinado momento de tensão, em que eles percebem, isso é feito a partir de testes com mapeadores cerebrais, né? São tomografias que são feitas em voluntários, e eles captam o momento de maior atenção no filme ou no comercial de televisão, e naquele momento eles colocam a marca. Então eles te impulsionam ali para o consumo. Nós temos um exemplo, tem um filme que agora recentemente relata a experiência do Wikileaks, né, que é um site que faz denúncia contra os governos de todo mundo. E o que acontecia? Esse site era construído por hackers, e esses hackers precisavam de alto poder de processamento para conduzir os seus programas. Então, no momento do filme em que você tem a maior necessidade de capacidade de processamento, aparece um dos hackers usando um Ultrabook e a marca do Ultrabook em destaque. A mensagem subliminar de que quando você precisar de capacidade de processamento, você precisa procurar aquela marca. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a nossa sociedade é basicamente uma sociedade de consumo. Nós trabalhamos para consumir, nós nos endividamos para consumir, e existe um conjunto de cientistas
estudando dia e noite e sendo regiamente recompensados para fazer com que você consuma mais e mais e mais, inclusive aquilo que você não quer, com o dinheiro que você não tem, e sendo esse um objeto que você não precisa. Agora, isso tem um impacto nas nossas vidas, na nossa personalidade. Vou trazer alguns exemplos. O exemplo do iPhone, mas os celulares em geral, né? A todo momento, a todo ano, surge um modelo novo e que tem um pequeno plus, né? E que você se sente compelido a fazer a troca do aparelho por conta desse pequeno plus. Eu queria então relatar um evento que aconteceu. Eu estava na fisioterapia, tive que levar minha mãe à fisioterapia, e a balconista, né, a atendente, estava relatando, estava conversando com outra pessoa, e eu estava de ouvido espichado, e ela relatando que o melhor aparelho era aquele porque nunca dava problema. O iPhone, os celulares, esses celulares de alta performance, são verdadeiras centrais multimídia. E a definição dela, porque ela tinha um iPhone, era porque ela não dava problema. E mais sério, ela disse que a versão anterior, ela tinha comprado em 10 vezes e consumiu todo o salário dela em cada uma das prestações. Ou seja, ela viveu quase um ano só para pagar o iPhone. Não estou dizendo aqui para os nossos irmãos jogarem fora os seus iPhones, pelo amor de Deus, mas quando uma situação dessa ocorre, a gente tem que pensar que a gente está doente. Tem um problema nisso, né? Quantos de nós, em outras situações, passaram por essa experiência? A indústria de fármacos. Vocês sabem qual é a maior receita da indústria farmacêutica? Disparada, 60%, 70%? São os cosméticos. Nós temos câncer, nós temos várias doenças autoimunes, remédios caríssimos para essas doenças, mas quem mais vende disparadamente são os cosméticos. Agora, isso é o retrato da nossa sociedade, que a gente tem que parar para pensar também. A gente tem que parar para pensar porque algumas pessoas fazem aquele sacrifício em relação ao iPhone, mas a gente precisa parar para pensar também porque que 70% da indústria farmacêutica, a receita de 70% da indústria farmacêutica está direcionada aos cosméticos. E eu prometi para mim mesmo que ia ser o primeiro palestrante que, ao falar da posse do necessário, não traria o exemplo de bolsas e calçados de mulheres, em respeito às senhoras que aqui estão. E até porque em todas as outras palestras que vocês virem sobre essa questão do consumo do necessário, o exemplo é sempre bolsa e sapato de mulher. Nessa nossa sociedade, o conceito de felicidade, de sucesso, está ligado à riqueza, ao poder e à distinção, fama e títulos. E isso não me parece coadunar com a ideia da posse. E isso explode nas redes sociais. A gente consegue ver no Facebook, por exemplo, que todo mundo só posta coisas relacionadas à riqueza, poder e distinção. Você posta o carrão, o jantar, a viagem, mas ninguém nunca postou um endividamento que eventualmente teve que fazer para comprar aquela viagem, né? Nunca vi derrota em Facebook. Facebook só se conta a vitória. Então esse é o primeiro aspecto. Na vida material, a posse do necessário. Será que a vida material da nossa sociedade está conduzida para a posse do necessário? Como sociedade,
Não. E nós? É uma reflexão que nós podemos fazer, porque tem uma pessoa nesse mundo que você pode se modificar, que é você mesmo. No segundo ponto, se fala da vida moral. Ou seja, no âmbito da vida moral, a felicidade está relacionada à boa consciência e à fé no futuro. Então vamos avaliar esse aspecto, a vida moral. Primeiro aspecto, a boa consciência. O que seria a boa consciência? A boa consciência é colocar a cabeça no travesseiro no final da noite e conseguir dormir, não é? De forma tranquila, né? E quem é que não consegue dormir à noite? Quem é que tem a cabeça atormentada pela consciência? São os políticos em Brasília, que são perseguidos pela questão da corrupção, não é? São os políticos da Alerj, que estão também atormentados pela questão da corrupção. São os políticos de Ribeirão Preto, envolvidos na Sabandija, que estão atormentados pela questão da corrupção, não é? São os diretores das mineradoras, que têm que dormir com a morte de centenas de pessoas. Não é isso? A dor de consciência está com eles, não é? Comigo não. Comigo não. É incomparável. Olha, a dor de consciência está com eles. Mas não é isso. A gente precisa fazer um exame de consciência. Olha o que aquele senhor está perguntando. Como é que estão as coisas no trabalho? Como é que estão as suas relações no trabalho, com os seus colegas, com o seu chefe? Maravilhosas, né? Com seus colegas, naquela reunião em que aquele seu colega apresentou um projeto fantástico e você fez uma crítica construtiva. Aquela crítica construtiva, você não tem projeto, mas aí o que você faz? Você faz uma crítica construtiva. Na família, como é que estão as nossas relações na família? Com a esposa, com o marido? Será que você esticou a corda na hora da discussão? Ou você cedeu para, num momento posterior, abordar a questão novamente? Como é que estão as coisas com os nossos filhos? Como é que estão as coisas com os nossos filhos? Eu tenho 2 aqui. Como é que está a relação entre os nossos filhos? É propalado que existe um tipo de pai, um tipo de mãe, modelo ideal, que é o educador, que é conhecedor profundo da psicologia infantil ou de adolescentes, e que aplica de forma equilibrada, a todo momento, esses conhecimentos com seus próprios filhos. Só que eu nunca vi um pai assim. Não é? Eu só conheço 2 tipos de pai e de mãe. Ou o cara é banana e cede tudo, ou é um déspota, nega tudo e reprime. E normalmente nós temos dentro de nós os 2. E normalmente eles se sucedem. Por quê? Porque quando você se acha muito frouxo, banana, a consciência pesa e o que você faz? Você vira um déspota. Você nega. E quando você é um déspota, um tirano, negando tudo, a consciência pesa de novo. E o que você faz? Você cede, você vira um banana. Eu não estou falando isso porque me contaram. Estou falando porque eu sou um banana e de vez em quando eu sou um déspota. E a arte de ser pai e de ser mãe e de educar é se equilibrar entre essas 2 posturas. E é difícil, porque os manuais sobre criação de filho são manuais para os psicólogos, são eles que fazem, porque os filhos, eles não vêm com manual.
Devia vir, né? A Segon entregava e já deixava, olha, esse manual do seu filho, esse aqui vai te dar problema assim, esse aqui já é mais tranquilo e tal. Mas não vem. Então é uma experiência que nós temos que construir no dia a dia. Volta a pergunta, como é que nós estamos na nossa relação com a família? Nas organizações das quais nós participamos, como é que está a nossa relação? Como é que está a nossa relação com os irmãos, amigos da casa espírita? Quero fazer um relato agora. Na última terça-feira, nós estávamos participando de um estudo e estava sendo discutido a questão da incorporação. E o nosso professor, grande amigo meu, disse que havia pessoas na casa que tinham uma predisposição para incorporar espíritos trevosos, espíritos mais difíceis de serem incorporados, dentre os quais ele. E aí eu disse, em tom sarcástico, afinidade, né? Aí naquele momento imbecil, porque todos nós temos momentos imbecis, alguns têm uma vez por ano, outros têm uma vez por mês, outros uma a cada dia. Eu disse, sabe o que minha avó dizia? Que gambá sente cheiro de gambá. Pô, foi indelicado, né? Foi muito indelicado. Eu acho que ele nem percebeu. Ele é um cara muito generoso. Esse cara é meu amigo há mais de 20 anos. Esse cara é fantástico. Só que eu fiz isso, o que aconteceu? À noite, a consciência doeu. Gente, eu não estou falando de um caso que eu ouvi contar, estou falando de mim. Estou falando de algo que aconteceu na última terça-feira. Como é que estão as nossas relações? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós precisamos cuidar, ter cuidado. Uma amizade dessa de 21 anos, eu tenho que pisar em ovos. Com a minha família, com os meus amigos, no trabalho. Temos que cuidar. E Santo Agostinho, quando na parte do livro dos Espíritos, em que ele discute a questão conhece-te a ti mesmo, ele fala de uma espécie de balanço do dia que ele faz toda noite, para ver se ele pode dormir com a consciência tranquila. Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Mas tem outro ponto, é a fé no futuro. Né? Felicidade no âmbito moral é a boa consciência e a fé no futuro. A noção de vida futura nos traz um alento. Por quê? Imagina a situação que nos era trazida de que todas as nossas faltas, todas as nossas expiações, nós tínhamos que resgatar em uma única vida. Se resgatasse era o céu, se não resgatasse, seria o inferno. Quem daqui acha que ia para o céu? Difícil, né? Então, esse alento, essa possibilidade do resgate em diferentes vidas, a ideia de que somos espíritos imortais e que estamos destinados à felicidade. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas temos essa destinação, a felicidade. Então, a vida futura nos traz esse alento, nos traz essa perspectiva de felicidade. Mas só que a caminhada é mais serena. A gente não precisa fazer a caminhada
de uma só vez, mas nós precisamos caminhar. E como é que se caminha? Pela ação do bem, pela caridade. Não é isso? Por isso que se diz: fora da caridade não há salvação. Então é isso. A consideração dessas categorias, desses fatos, na avaliação que os espíritos faziam do nosso orbe, levou a dizer: a felicidade não é desse mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. E que o homem pode gozar sobre a terra de uma... Outra pergunta, né? No Livro dos Espíritos, número 920, pode o homem gozar na terra de uma felicidade completa? E foi dito não. Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quando se pode ser sobre a terra. Opa, aqui tem uma questão. Ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, a felicidade aqui também é relativa. E na parte que fala sobre fé e caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: tereis razão de afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem já nesse mundo. Ou seja, nós podemos pensar relativamente na felicidade já nesse mundo. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, a vossa sociedade, para serdes cristãos, não há necessidade do holocausto, do martírio, nem do sacrifício da vida, mas única e exclusivamente do sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Mas aqui vem a grande observação. Se nós podemos ser felizes nesse mundo, por que é que nós não somos felizes? Na pergunta 614, então, do Livro dos Espíritos, foi colocado, não de forma direta, mas que o homem é infeliz porque se afasta das leis de Deus. Então, qual seria a forma da felicidade? As leis de Deus. Perguntava então sobre o que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele não é infeliz, senão porque se afasta dela. Então existe uma manual para a felicidade. É o cumprimento das leis de Deus. Então a pergunta que se faz: quem tem direito a ser feliz? Todos nós nascemos para ser felizes. O que nós precisamos é então cumprir as leis de Deus. O princípio de justiça, amor e caridade, consagrado no maior dos mandamentos. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A orientação aqui é pela resignação. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. A orientação aqui é pela humildade. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A orientação aqui é pela simplicidade, pela humildade. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. A orientação aqui é pela mansuetude e paz. E por fim, bem-aventurados os misericordiosos,
porque encontrarão a misericórdia. A orientação aqui é pelo perdão. Então, esse é o grande manual que você tem para ser feliz. Todos os livros que estão ali à venda sobre felicidade são desdobramentos dessas máximas. Então, em livros tais como Dicas para uma Vida Mais Feliz, o Sergito Cavalcanti, em um deles, e o Divaldo Franco, em outro, lista o que é preciso para encontrar felicidade nesse orbe. Coisas muito interessantes, mas todas elas derivam de uma interpretação bem feita das leis de Deus. Aqui não se quer colocar uma receita de bolo, algo pré-definido. E por quê? Porque a vida não é assim. A vida é um caminho que você constrói caminhando. A vida é uma incógnita. A vida é aquela pergunta que o nosso poeta Luiz Gonzaga Júnior faz. E a vida? A vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida? Ela é maravilha ou sofrimento? Alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale a vida da gente é um nada no mundo, uma gota no tempo que não dá um segundo. Há quem fale é um divino mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz, a vida é viver. Ela diz, melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça. Na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, como puder, como quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só se quer saúde, só se quer a sorte. E a pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, a vida devia ser tão melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita. A vida é bonita. A vida é bonita. A vida é bonita. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.